narrativa bíblica desvenda as notáveis intervenções divinas nos destinos de seu povo. E a saga de Ezequias diante de inúmeros adversários é um dos mais marcantes testemunhos desse poder. Ezequias emergiu como um contraste notável em relação ao seu pai, o desventurado Acás. Durante seu reinado, ele recebeu uma rara aprovação, escolhendo trilhar os caminhos justos perante o Senhor. Em um cenário reminiscente do reinado de Oséias, filho de Elá, sobre Israel, Ezequias ascendeu ao trono de Judá no 3º ano do reinado deste último. Com a tenra idade de 25 anos, Ezequias iniciou um reinado que perduraria por 29 anos em Jerusalém. Sua mãe, chamada Abi, era filha de Zacarias. Ezequias, guiado pela aprovação divina, espelhou-se nas virtudes de Davi, seu ilustre predecessor, conforme registrado no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículos do 1 ao 3. Esta é uma narrativa que ecoa a fidelidade e a sabedoria, motivando-nos a contemplar o poder transformador da devoção sincera. Ezequias destacou-se como uma figura rara ao erradicar altares e lugares de idolatria, demolindo os postes dedicados a Aserá. Surpreendentemente, ele ousou despojar de significado a serpente de bronze, chamada Neustan, que Moisés, em obediência à ordem divina, havia erguido séculos antes, conforme registrado em Números, capítulo 20, versículos do 8 ao 9. Deus instruiu Moisés a criar uma serpente venenosa e a fixá-la em um poste, assegurando que aqueles que fossem mordidos e olhassem para ela vivessem. No entanto, ao longo do tempo, este objeto sagrado tornou-se um ponto de adoração, perdendo sua essência original. É lamentável que algo inicialmente destinado à libertação do povo tenha se desviado para a adoração imprópria. Por conta de suas ações notáveis, Ezequias se destacou como um rei excepcional em Judá, diferenciando-se dos demais monarcas pela sua lealdade ao livro de 2 Reis, capítulo 18, versículos dos 4 ao 5. Sua firmeza em preservar a pureza da adoração a Deus estabeleceu um padrão inspirador, mostrando-nos que a verdadeira fidelidade transcende as tradições equivocadas. Ezequias se destacou ao erradicar completamente os locais de adoração pagã. Demoliu imagens e colunas sagradas de pedra e cortou os postes consagrados a Deus Aserá. Sua ousadia atingiu até a serpente de bronze feita por Moisés, chamada Neustan, que mesmo tendo sido uma ferramenta divinamente ordenada para a cura, tornara-se objeto de adoração dos israelitas, levando Ezequias a quebrá-la em pedaços. Este rei notável depositou sua confiança e fé inabaláveis no Senhor, Deus de Israel, destacando-se de maneira única entre todos os monarcas de Judá, tanto os que o antecederam quanto os que o sucederam. Diante das páginas que narram as infidelidades e ações atrozes de outros reis de Israel e Judá, Ezequias surge como um sopro revigorante de retidão. Sua jornada foi marcada por prosperidade em todos os caminhos, pois o Senhor estava com ele, conforme retratado no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículos do 6 ao 16. Ezequias não apenas se rebelou contra o rei da Assíria, recusando-se a servi-lo, mas também triunfou sobre os filisteus, estendendo sua influência desde torres de vigia isoladas até cidades fortificadas e populosas. Enquanto Samaria estava sob cerco assírio, Ezequias não apenas resistiu, mas também testemunhou a queda de Samaria após 3 anos, no 6º ano de seu reinado e no 9º ano de Oséias, rei de Israel. A queda de Samaria foi seguida pelo exílio do povo de Israel para a Assíria, onde foram dispersos em cidades como Alá e no rio de Gonza, entre outras, como consequência de sua desobediência para os mandamentos divinos e a quebra da aliança com o Senhor. Ignorando as orientações de Moisés, o servo do Senhor escolheram não seguir o caminho da retidão. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, o poderoso rei da Assíria, lançou-se contra todas as cidades fortificadas de Judá, exceto Jerusalém, e as conquistou. Ezequias, vendo a iminente ameaça, enviou uma mensagem ao rei da Assíria em Laquis, reconhecendo seu erro e suplicando por misericórdia. O confronto entre Ezequias e Senaqueribe marcou um ponto crucial para Judá. A rendição de Ezequias não foi apenas diplomática, mas também envolveu um tributo significativo de 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Todo o dinheiro encontrado no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real foi entregue ao conquistador assírio.
Ezequias, desesperado, retirou o revestimento de ouro das portas do templo, que ele mesmo havia adornado. Enquanto Jerusalém permanecia como a última fortaleza inexpugnável, Ezequias, talvez percebendo a magnitude de seu erro, admitiu sua falha perante Senaqueribe e ofereceu um resgate substancial para preservar seu povo da desolação que se abatera sobre Israel. No entanto, apesar dos esforços de Ezequias para aplacar o conquistador assírio, a narrativa nos adverte que as circunstâncias estavam prestes a se agravar ainda mais. Deus, em sua infinita sabedoria, decidiu cercar os assírios ao redor de Jerusalém, não apenas como uma prova da fé de Ezequias, mas também como uma demonstração vívida de seu poder nos olhos do povo. Senaqueribe, aparentemente insatisfeito com o resgate oferecido por Ezequias, talvez buscasse um pretexto para atacar Jerusalém e completar sua conquista de Judá. Uma delegação assíria, liderada pelo Tartã, Rabsaris e Rabshaqué, altos oficiais do rei assírio, chegou a Jerusalém exigindo a rendição da cidade. Eliaquim, filho de Ilquias, encarregado do palácio real, juntamente com o escrivão Sebna e Joá, filho de Asaf, o secretário, saíram para encontrar a delegação assíria. Embora desejassem entregar pessoalmente a mensagem ao rei, tiveram que contentar-se em falar com a delegação de Ezequias. O Rabshaqué, então, dirigiu-se a eles com palavras desafiadoras, questionando a base da confiança de Ezequias. Ele desafiou a aparente aliança com o Egito, comparando-a a um cajado frágil e inútil. O Rabshaqué advertiu que confiar no Egito era como apoiar-se em um cajado de junco esmagado, quebrando-se facilmente e perfurando aqueles que nele confiam. Em sua provocação, o Rabshaqué desafiou a escolha de confiança de Judá. Se colocassem sua confiança no Senhor, cujos altares e lugares altos Ezequias havia removido, então estariam seguros. Ele apontou para a centralização da adoração em Jerusalém, destacando que Deus havia ordenado que somente diante do altar na capital eles deveriam prestar culto. Era um momento crítico, onde a fé e a lealdade a Deus seriam postas à prova diante das ameaças assírias. Diante das ameaças assírias, o porta-voz real de Senaqueribe, em um tom de suposta benevolência, propôs um acordo a Ezequias. A sugestão era clara: fizessem um pacto com o rei da Assíria, e em troca Ezequias ofereceria 2.000 cavalos, desde que os assírios fornecessem cavaleiros capacitados para montá-los. O argumento do porta-voz era calculado para minar a confiança de Judá e instigar o medo. Ele questionou a habilidade de Judá de resistir mesmo contra os servos menos destacados do rei da Assíria, insinuando que, ao confiar no Egito para carros e cavaleiros, estavam se apoiando em aliados fúteis. O representante assírio, habilmente, sugeriu que a investida contra Judá tinha a aprovação divina, alegando que o próprio Senhor ordenara a destruição da terra. Era uma tática manipuladora, buscando enfraquecer a moral de Ezequias e seu povo, levando-os a crer que seu Deus estava do lado assírio. O porta-voz enfatizou a fragilidade militar de Judá, destacando o tributo que Ezequias havia pago à Assíria como evidência de sua vulnerabilidade. A verdade era que Ezequias havia destruído os locais proibidos de adoração, obedecendo os mandamentos divinos. No entanto, o porta-voz assírio, conhecendo a desorientação e a ansiedade do povo de Jerusalém, lançou dúvidas sobre as ações de Ezequias. O contexto do colapso dos vizinhos do norte para a Assíria, agora à porta de Jerusalém, criava uma atmosfera desmoralizante. O texto de 2 Reis, capítulo 18, versículos dos 26 ao 30, destaca essa fase crítica, onde a estratégia de desinformação assíria buscava minar a fé e a resistência do povo de Judá. Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá, representando o povo de Judá, solicitaram ao Rabshaqué que conduzisse as negociações em aramaico, temendo que as ameaças proferidas fossem ouvidas pelos defensores no alto dos muros. Contudo, o porta-voz assírio não demonstrou preocupação com tal apelo, respondendo com desdém e descrevendo grotescamente a situação dos homens no alto dos muros durante o cerco. O Rabshaqué, em seguida, elevou sua voz em hebraico judeu, direcionando-se a todos, desencorajando-os a confiar em Ezequias. Ele assegurou que nem o rei nem o Senhor poderiam libertá-los de suas mãos.
Num tom desafiador, alertou o povo para não acreditar nas promessas de Ezequias sobre a intervenção divina. A estratégia de manipulação de Senaqueribe continuou agora oferecendo uma visão tentadora de paz e prosperidade, caso optassem pela rendição. Ele prometeu que, ao se renderem, cada homem poderia desfrutar dos frutos de seus vinhedos e figueiras, beber das águas de seus próprios poços, sendo levados para uma terra semelhante à sua, abundante em grãos, vinho novo, pão, vinhas, oliveiras e mel. Uma promessa de vida e não de morte, contrapondo-se à fidelidade a Ezequias e à crença de que o Senhor os resgataria. As palavras do Rabshakeh possuíam uma sedução inegável diante da iminente ameaça de cerco e isolamento. A tentação pela oferta de paz e prosperidade poderia abalar a confiança do povo de Judá em seu rei Ezequias, no momento em que enfrentavam uma crise de proporções assustadoras. O dilema entre confiar na promessa divina ou ceder às promessas terrenas estava diante deles, conforme relatado em 2 Reis, capítulo 18, versículos dos 31 ao 32. Assim como os assírios que tentaram persuadir o povo de Judá com promessas sedutoras, Satanás também recorre a ofertas tentadoras para atrair os crentes. O relato em 2 Reis, capítulo 18, versículos dos 33 ao 37, destaca a natureza enganosa do pecado que, embora prometa muito, nunca cumpre todas as suas promessas. Os assírios, em sua estratégia, desafiaram a confiança de Judá, questionando se algum deus das nações havia realmente resgatado sua terra das mãos do rei da Assíria. De forma retórica, provocaram sobre os deuses de outras nações, indagando sobre o destino dos deuses de Ramaté, Arpade em Arã, Sefarvaim, Rena e Iva, no Vale do Eufrates. Eles questionaram se esses deuses haviam conseguido resgatar Samaria das mãos assírias. A mensagem subjacente era clara: nenhum desses deuses demonstrou poder para salvar seu povo. Diante dessa provocação, o povo de Judá permaneceu em silêncio, seguindo a ordem do rei para não responder ao Rabshakeh. Contudo, Eliaquim, Sebna e Joá, homens de confiança de Ezequias, foram até o rei com suas roupas rasgadas, indicando tristeza e desespero. Eles relataram ao rei as palavras provocativas do Rabshakeh, que concluiu seu discurso com 6 perguntas retóricas, sugerindo que os deuses estrangeiros jamais haviam libertado seus seguidores das garras do rei da Assíria, insinuando assim que o Senhor também não seria capaz de salvar Jerusalém. Esse encontro deixou os homens de Ezequias indignados e angustiados, expressando-se através de suas roupas rasgadas. 2 Reis, capítulo 19, versículos do 1 ao 4. Diante das palavras provocativas do Rabshakeh, o rei Ezequias não pôde conter sua angústia. Em um gesto de profunda aflição, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e dirigiu-se à casa do Senhor. Enviou então uma delegação composta por Eliacim, Sebna, os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, até o profeta Isaías, filho de Amós. Ao encontrarem o profeta, transmitiram a mensagem de Ezequias, descrevendo o momento como um dia de angústia e ansiedade, de punição e humilhação. Compararam a situação ao momento do parto, onde as dores são intensas, mas há falta de força para salvar. Ezequias expressou sua esperança de que o Senhor ouvisse as provocativas palavras do Rabshakeh e repreendesse tais blasfêmias. Pediu a Isaías que intercedesse por meio da oração pelo remanescente do povo em Judá. Diante desse relato, Ezequias, ao receber as notícias, compartilhou do mesmo lamento. Rasgou suas vestes em um ato de luto profundo. Certamente ele deve ter se questionado sobre como uma reviravolta tão terrível nos eventos poderia ocorrer. Afinal, ele havia sido obediente a Deus, renovado a adoração em Judá, seguido as instruções divinas e prosperado anteriormente pela providência de Deus. No entanto, naquele momento, Deus parecia silencioso. Essa história serve como um lembrete crucial de que a fidelidade a Deus não isenta alguém da adversidade, mas prepara para enfrentar as provações. Mesmo diante das incertezas, Ezequias busca refúgio na presença do Senhor, reconhecendo que, mesmo em meio à aflição, a oração e a busca pela intervenção divina são fundamentais. Viver com uma perspectiva divina, confiando em Deus nos momentos difíceis tanto quanto nos bons, é a chave para lidar com os problemas e sofrimentos.
Essa abordagem não apenas fortalece a resiliência, mas também oferece a oportunidade de testemunhar Deus em ação. O exemplo do rei Ezequias destaca essa verdade. Mesmo em meio à angústia, ele buscou o templo do Senhor para adorar, demonstrando sua confiança e dependência divina. Ezequias, diferenciando-se de muitos predecessores, enviou uma delegação vestida com pano de saco para buscar uma palavra do Senhor por meio do profeta Isaías. Essa ação revela a busca pela orientação divina em um momento crítico para Judá. Ao informar a Isaías sobre a situação grave de Judá e a provocação do líder assírio contra o Deus vivo, Ezequias buscava a resposta de Deus. Isaías, como porta-voz de Deus, transmitiu uma mensagem de conforto e certeza dos servos do rei Ezequias. Ele instruiu-os a dizer ao seu senhor que não tivesse medo das palavras blasfemas do rei da Assíria. Deus prometeu colocar um espírito no coração do líder assírio para que ele ouvisse um rumor e retornasse à sua própria terra. Além disso, profetizou que o rei Senaqueribe cairia pela espada em sua própria terra. O comando divino, não tenham medo, é uma constante na Bíblia, revelando a intenção de Deus em acalmar seu povo, instigar confiança e assegurar que ele tem tudo sob controle. Deus não apenas ouviu as palavras blasfemas, mas também tinha um plano de resposta. Em vez de derrotar Jerusalém, o rei Senaqueribe retornaria à sua própria terra e enfrentaria sua derrota, morrendo pela espada. Essa narrativa, encontrada em 2 Reis, capítulo 19, versículos dos 5 ao 7, destaca a certeza da proteção divina sobre aqueles que confiam e buscam a orientação de Deus. O Rabshaquê retornou e encontrou o rei da Assíria envolvido em uma batalha contra Líbina, uma cidade fortificada de Judá. Ao ouvir sobre a chegada de Tiraca, rei da Etiópia, para guerrear contra ele, o rei assírio, preocupado, enviou mensageiros novamente a Ezequias. O recado era direto: não permitam que seu Deus, em quem confiam, os engane, dizendo que Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. O porta-voz de Senaqueribe lançou um desafio, relembrando os feitos dos reis da Assíria em outras terras, destruindo-as por completo. Ele questionou se Judá seria poupada, destacando os deuses das nações que os antepassados destruíram, afirmando que esses deuses não foram capazes de salvar Gozã, Arã, Rezefe e os povos de Edém em Telassar. Provavelmente acampado próximo às muralhas de Jerusalém, Senaqueribe aguardava uma resposta de Ezequias. Ao saber que o rei havia retirado seu exército de Laquis e estava lutando em Líbina, cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, Senaqueribe decidiu temporariamente desviar sua atenção da cidade. No entanto, ele fez questão de reiterar as ameaças feitas anteriormente pelo seu subordinado, deixando claro que retornaria. Essa narrativa é encontrada em 2 Reis, capítulo 19, versículos do 14 ao 19, destaca a persistência das ameaças assírias e a necessidade de Ezequias buscar a orientação divina diante desse cenário desafiador. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Sem hesitar, dirigiu-se à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Altíssimo. Em um ato de profunda devoção, Ezequias orou fervorosamente ao Senhor, o Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins. Reconhecendo-o como o único Deus de todos os reinos da terra, o Criador dos céus e da terra. Com humildade e confiança, Ezequias suplicou ao Senhor para inclinar seus ouvidos e ver as afrontas proferidas por Senaqueribe, o líder assírio, que zombava do Deus vivo. Ezequias reconheceu a verdade de que os reis da Assíria haviam devastado nações e destruído seus deuses, que eram meras obras humanas de madeira e pedra. Em contraste, Ezequias apelou ao Senhor, pedindo o livramento das mãos de Senaqueribe, para que todos os reinos da terra conhecessem a soberania única do Senhor. Ao ler a carta de Senaqueribe, Ezequias não se entregou ao desespero. Em vez disso, levou a situação ao templo, depositando-a diante de Deus em oração. Ele reconheceu a necessidade de buscar a intervenção divina e expressou sua confiança na superioridade do Deus verdadeiro sobre os deuses fabricados pelas mãos humanas. A oração de Ezequias foi mais do que uma petição por livramento. Foi um apelo pela manifestação da glória de Deus diante das nações. A atitude de Ezequias ao enfrentar a adversidade
Sua confiança inabalável no Senhor e sua oração sincera são destacadas como um modelo para os crentes em momentos de aflição. A narrativa, encontrada em 2 Reis, capítulo 19, versículos do 20 ao 28, ressalta a importância de recorrer a Deus em meio às dificuldades e confiar que sua intervenção trará glória ao seu nome. Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem reconfortante a Ezequias, revelando a resposta divina à sua oração. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu ouvi a tua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. A mensagem prosseguiu, descrevendo a postura desdenhosa e zombeteira que a virgem filha de Sião e a filha de Jerusalém tinham em relação a Senaqueribe. Isaías questionou o rei assírio, destacando a ousadia e a arrogância com as quais ele blasfemou contra o santo de Israel. Senaqueribe havia desafiado o Senhor, alardeando seus planos de conquista e destruição, declarando orgulhosamente sua intenção de subir as montanhas, cortar cedros e ciprestes e subjugar as terras distantes. No entanto, Isaías revelou a resposta divina à ameaça de Senaqueribe, proclamando que o Senhor já havia planejado e executado seu desígnio desde os tempos antigos. Senaqueribe seria usado como instrumento para a execução da vontade divina, transformando cidades fortificadas em montões de ruínas. Os habitantes dessas cidades seriam humilhados, tornando-se frágeis como plantas do campo, secando antes de crescer. Isaías, inspirado pelo conhecimento divino, descreveu a intimidade do Senhor com os movimentos de Senaqueribe, conhecendo seus atos e sua fúria contra Deus. Devido à sua arrogância e complacência, o Senhor anunciou que colocaria um anzol em seu nariz e uma rédea em seus lábios, forçando-o a retornar à Assíria pelo mesmo caminho por onde veio. Essa mensagem transmitida por Isaías reflete a soberania e o controle absoluto do Senhor sobre os eventos, mostrando que ele é capaz de frustrar os planos dos ímpios e proteger seu povo. A resposta divina à oração de Ezequias e à zombaria de Senaqueribe é proclamada por meio de uma mensagem poética transmitida por Isaías. Nessa resposta, Senaqueribe é zombado, pois apesar de sua arrogância e poder aparente, ele é apenas um peão no plano soberano de Deus para as nações. Deus revela que as vitórias de Senaqueribe são predeterminadas como parte de seu plano. Senaqueribe, que blasfemou contra o Deus de Israel, descobre que sua aparente grandeza é efêmera diante do domínio divino. Deus, que conhece todos os pensamentos e ações do rei assírio, declara que o arrastará de volta para a Assíria como um sinal de sua autoridade. Além disso, Deus oferece palavras de conforto ao povo de Jerusalém, que enfrenta a ameaça de cerco e fome. Ele promete que nos próximos anos, o povo poderá comer do que crescer por si mesmo. Nos anos subsequentes, eles serão capazes de semear, colher e plantar vinhas, desfrutando dos frutos de sua terra. Isso é um sinal de que Judá não será destruída, mas um remanescente sobreviverá e florescerá fora das muralhas de Jerusalém. A mensagem enfatiza o zelo do Senhor dos Exércitos por sua glória e seu povo da aliança. Ele protegerá e preservará aqueles que o buscam, demonstrando seu poder sobre as circunstâncias adversas. Essas promessas alimentam a esperança e a confiança do povo de Judá no Senhor. A narrativa continua, mostrando o cumprimento da promessa divina de proteger Jerusalém contra a ameaça assíria. Deus assegura a Ezequias que Senaqueribe não entrará na cidade, nem lançará flechas, escalará paredes ou usará rampas de cerco. O Senhor declara que ele mesmo defenderá a cidade por amor a si mesmo e por amor ao seu servo Davi. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor sai e atinge 185.000 soldados no acampamento assírio. Ao amanhecer, todos os que sobreviveram encontram os mortos. Há aos montes e já não tem mais nada a ser feito. Senaqueribe é forçado a retornar para Nínive sem seu exército. Mais tarde, enquanto o rei adorava em seu templo, Senaqueribe é assassinado por seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezer, cumprindo assim o juízo divino. Essa intervenção divina demonstra o poder soberano de Deus sobre as nações e sua fidelidade às suas promessas. A proteção de Jerusalém é um testemunho do cuidado e amor de Deus por seu povo. A história destaca que nenhum plano humano ou ameaça pode prevalecer contra o plano divino e a soberania do Senhor. O rei assírio, assim como o filisteu Golias,
havia zombado do Senhor por não conseguir proteger Jerusalém. Mas no final o Deus de Senaqueribe foi incapaz de proteger seu devoto discípulo, até mesmo em seu próprio templo. Descubra a poderosa história bíblica de Ezequiel e a visão fascinante do Vale dos Ossos Secos nos próximos vídeos nesse mesmo canal. Não se esqueça de se inscrever para que seja notificado a cada trabalho nosso com muito carinho.